Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, 7 horas e 3 minutinhos. Agora, olha, gente, infelizmente eu tenho uma notícia aqui que eu não gostaria de falar, mas não tem jeito, você aí precisa ficar bem informado, né? E quem vai falar com a gente novamente é o repórter João Fernandes e é sobre, gente, a energia elétrica que, olha, vai doer ainda mais no bolso. Ô, João, que notícia é essa que você traz para nós agora? Fala aí. Já estou preocupado aqui, viu, Luciana? Não só eu, mas também todo o povo brasileiro com esse aumento, aliás, mais um aumento na energia elétrica já cara. É isso que eu ia dizer. Se ela já está cara, imagina agora com o aumento anunciado ontem pela ANEEL de 52%. É verdade, é esse o aumento que vai acontecer já a partir do mês que vem. Olha só para ter uma ideia, o preço do quilowatt-hora, ele sai dos R$ 6,24 e vai para R$ 9,49. Esse reajuste, ele acontece em meio a uma crise hídrica que, segundo a agência, é a maior dos últimos 91 anos. A gente vê que não anda chovendo de verdade, né? A gente já está vivendo, inclusive, né, Luciane, para quem está em casa, o patamar 2, aliás, a bandeira 2, que é a tarifa mais cara, né? A gente já está vivendo por causa dessa crise hídrica e isso deve acontecer, esse aumento deve se permanecer até novembro, dezembro. Essa é a previsão, se claro o tempo não ajudar, se o clima não ajudar, se não voltar a chover, esse aumento deve persistir então até novembro, dezembro. Durante a reunião dos diretores da ANEEL que aconteceu ontem, ficou destacada ainda a possibilidade de um novo reajuste. É verdade, eu não estou mentindo não. A gente está anunciando aqui um aumento de 52%, mas era para ser um aumento ainda maior, de 84%. Ou seja, traduzindo, não vai ficar só por aí não, viu? Deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Pode aguardar que a gente vai estar aqui, infelizmente, anunciando já no mês de agosto, mais um aumento, infelizmente, já que esse aumento era para ser de 84% e não de 52%. Eu fiz umas anotações aqui, Luciana, para ajudar o pessoal em casa, para poder tentar economizar. Olha só, o banho quentinho, a gente está no frio agora aqui, mas tem que ter economia, gente, tem que tomar um banho mais rápido, nada de banho de 5 minutos, de 10 minutos, pelo amor de Deus, no máximo 2 minutos, 3 minutos para poder economizar, ainda mais com essa temperatura mais baixa, a gente deixa o chuveiro um pouco mais quente. O ar-condicionado, né? Tentar ligar o menos possível. Agora olhar também no quarto, se a janela não está aberta, né? Se a porta também, se não está vazando, isso acaba aumentando um pouco mais o consumo. Manter os filtros limpos, isso também aumenta o consumo do ar-condicionado. A geladeira, abrir a geladeira, gente, para o extremo necessário. Tem criança em casa, tem que falar para a criança, não pode ficar abrindo a geladeira o tempo todo, porque ela vai trocando de temperatura, a gente sabe, quente do lado de fora acaba mexendo com a temperatura da geladeira e isso aumenta o consumo também. Iluminação natural, manter as janelas ali abertas, as cortinas também. Interruptores, gente, tem que deixar ali, você não está usando o ventilador, por exemplo, o carregador do celular, deixa fora da tomada, não deixa na tomada. Aqueles aparelhos que ficam com aquelas pontinhas, aquelas luzinhas vermelhinhas ligadas, se você não está usando, desliga também, que é o chamado stand-by, não é? Isso pode ajudar também na economia, né? Para passar roupa, muita gente não anda amarrotada, né? Então, para passar roupa, junta aquela roupa toda e passa de uma vez só. Isso também ajuda a economizar energia. Ou seja, Luciana, é fazer de tudo para tentar aumentar o quanto menos, né, a conta, o valor da conta, que, repito, a partir do mês que vem, ou seja, amanhã já, a conta vai vir mais cara, 52%, e deve aumentar ainda mais nos próximos meses, viu, Luciana? Triste notícia, mas a gente tem que dar, né? Triste demais, João, com certeza. Muita gente está chorando agora e ainda bem que nesse momento o único ar-condicionado que está ligado é o externo de Cuiabá com esse friozinho, viu? Obrigada aí pelas suas informações de orientar o consumidor para tentar economizar um pouquinho. Mas olha, João, o consumidor sempre faz a parte dele, né? E se sente até culpado porque vai fazer tudo isso que você está pedindo aí, só que o valor na conta não vai ter muita redução não, porque afinal de contas
esse reajuste, gente, é de amargar, hein? Então você vai tentar economizar, claro, precisa até porque o próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse o seguinte, né? Nós estamos vivendo uma crise hídrica, a maior dos últimos 90 anos, e é preciso economizar. Pediu até um racionamento. Mas, professor Kleber, estamos discutindo aqui até a energia fotovoltaica. Enquanto o Brasil não respeitar a vocação de cada região, nós vamos viver simultaneamente, todos os anos, esse mesmo episódio. É raciocínio curto. Eu já vou defender novamente a minha tese de que realmente este momento, considerando essa gigantesca crise hídrica que o país vive, que realmente nós reformulemos, sobretudo, a política energética nesse país. Isso tem que nascer lá no Congresso Nacional, com os senadores, com um bom projeto de lei, focado, sobretudo, no incentivo a outras matrizes energéticas altamente sustentáveis. E não ficar preso, tapado nessa história de hidroelétrica, termoelétrica, que isso é um atraso. É anacrônico, é ultrapassado e a gente precisa olhar para frente, né? E incentivar, de certa forma, essas fábricas de fotovoltaicas, de placas fotovoltaicas, energia eólica, energia do vento, energia do sol e energia maremotriz, das ondas do mar. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. E biomassa, né? E biomassa. Lixo. Quando nós chegarmos, por exemplo, Kleber, na quebra do hidrogênio verde, né, aí muda tudo. Aí muda completamente toda a política energética desse país. Até lá, alguns países vão chegar na nossa frente, como Canadá, Alemanha, Reino Unido. Mas o momento é esse, para a gente pensar exatamente isso. E tá tudo caro, né, Kleber? Porque não é só energia. Se fosse só energia, a gente ia chorar, mas ia dar um jeito. Mas a alimentação aumentou e muito, o combustível, ou seja, o custo de vida do brasileiro disparou. Muito. E aí uma informação como essa, que a energia que é tão essencial, não tem como ficar sem, onera. Ou seja, o brasileiro nesse momento está fazendo as contas aí em casa para saber o que ele vai deixar de consumir, o que ele vai ter que fazer. Vai ser um cancão, viu, Kleber? Não vai ser fácil não, viu? Pagar todas essas contas. E aí até digo que seria o momento, o senhor disse, que é uma política do governo federal, uma nova política energética. Sim, aí eu até vou lembrar aqui. E não está na hora já de também retirar o ICMS do arroz, do feijão, do óleo, da cesta básica, para aliviar o bolso do brasileiro. O Brasil está passando por uma situação extremamente difícil, com aumento absurdamente de tudo. Né? Veja, por exemplo, o poder de consumo da classe média, como acabou perdendo nos últimos anos. Carne, por exemplo, com uma coisa absurda de preço, né? Os produtos da cesta básica também aumentando muito, combustíveis lá em cima, o gás de cozinha também, altíssimo o valor do gás de cozinha, que já é o 5º aumento consecutivo do gás de cozinha nos últimos meses. Combustível, 7º aumento consecutivo, quer dizer, então, difícil, né? Nem o pensamento está barato. E falando em dinheiro, vamos falar de uma concessionária, Kleber, que estaria com dificuldades, mesmo com bilhões aí em caixa, não tem dinheiro, ou milhões, eu não sei, até me perdi aqui nas cifras. Milhões. O que está acontecendo com os milhões da concessionária Rota Oeste? Tem uma notícia aqui do jornal Gazeta de hoje, Luciana, vou ler aqui rapidinho, porque é uma denúncia que traz uma informação que foi trazida pelo senador Carlos Fávaro, que está empenhado nesse assunto, até por ele ser ali da região, né? Ele é domiciliado em Lucas do Rio Verde. E aqui, Rota Oeste, empresa lucra 47 milhões. Em meio a uma crise de críticas vindas de políticos de Mato Grosso, a concessionária Rota Oeste registrou um lucro de 47 milhões no ano de 2020. A informação está registrada em ata de Assembleia Geral de Sócios da companhia e o documento foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na última sexta-feira, dia 25. Isso, Luciana, é relevante porque no momento atual, a Rota Oeste, os prefeitos, até colocamos aqui o prefeito de Lucas do Rio Verde outro dia, você vai lembrar disso, o Miguel Vaz, para falar desse assunto. Está todo mundo discutindo alternativas porque a Rota Oeste ameaça deixar o contrato da concessão, alegando que não está conseguindo honrar os termos do contrato, de duplicação, de manutenção, de investimentos na BR-163, e ela tem a concessão aqui no trecho de Mato Grosso, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, né? E agora vem a notícia de que ela teve esse lucro de 47 milhões no ano passado. Daí, o senador Carlos Fávaro diz o seguinte, abre aspas, essa é mais uma vergonha causada por essa empresa, a Odebrecht, que trocou de nome
mas continua lobo na pele de cordeiro, desdenhando na cara dos brasileiros, afirmou o senador. É uma situação, no mínimo, curiosa, né? Como é que você diz que está tendo prejuízo, que não está dando conta de investir o que foi combinado na concessão e depois você é obrigado a revelar que teve um lucro dessa monta. Pelo tamanho do investimento, é bom dizer que 47 milhões é muito dinheiro para nós, para a Prefeitura de Ponte Branca, né? Mas para o tamanho do negócio, o Rota Oeste não chega a ser o melhor negócio do mundo, né? Mas é lucro. Se está dando lucro, é possível honrar com os compromissos. Mas se tiver o rompimento unilateral desse contrato, Kleber, é empresa acionada. E nesse Sim, caso com aí, certeza. causa ganha. Mas aí depende do governo, né? Tem que ser firme. É aquele negócio seguinte, que neste caso é como dizem os advogados, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Porque se ela abandonar o contrato e o governo entrar na justiça, daqui 20 anos a gente vai ter uma definição. Ou, no melhor dos casos, o Estado, a Justiça determina a penhora de algum bem, de algum patrimônio, e isso volta para a gestão do Estado, e aí é que é meu medo. Porque esta rodovia, professor e Luciana, a BR-163, e todo mundo que mora aqui no Nortão de Mato Grosso sabe do que eu estou falando, aqui de Jangada para cima, Jangada, Rosário Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, subindo, sabe como era arriscado passar por essa rodovia. Muitos acidentes, muita carreta, é por aí que se escoa a maioria absoluta da nossa produção de grãos, né? E a disputa das carretas com os carros de passeio, com os carros pequenos de quem está indo a trabalho, com ônibus, é uma situação absurda. Melhorou profundamente depois da concessão. Tanto nesse sentido norte, como no sentido sul, que é de Cuiabá a Rondonópolis, que hoje se faz de 1h50, respeitando os limites de velocidade. É o exemplo que o senhor deu ontem, né? De ir para Poconé, não paga. Eu prefiro pagar para ir para Rondonópolis e ter segurança, ter agilidade, etc. Não estragar meu carro. Mas o ideal era que o Estado fizesse sem precisar conceder. A esse propósito, se tiver tempo, eu quero dar uma notícia aqui. Não, só explica para mim rapidinho, senão vai terminar o programa e eu vou ficar sem entender, aí vou ficar agoniado. O que é Prefeitura Ponte Branca que você falou? Ponte Branca é um dos menores municípios de Mato Grosso, fica lá no Araguaia. Fica lá no Araguaia? É por isso que eu digo, 47 milhões para a Ponte Branca porque você falou muito assim, dinheiro. Não é uma prefeitura de Ponte Branca, eu falei, gente do céu, o que Manda isso? beijo e abraço para o município de Ponte Branca, Branca. hoje Eu lá não no sabia. programa, hein, lá no Cidade Inclusive, Alerta. descobri recentemente que o vereador Demilson, aqui de Cuiabá, foi prefeito em Ponte Branca. Olha aí. Fica onde? No Araguaia? No Araguaia. Fica Um abraço a todos os moradores de Ponte Branca. Entre Torixoréu e Araguaia. subindo o Rio Araguaia. Olha que interessante, não sabia. Ponte Branca, é um lugar muito bonito. Mas explica aí pra gente. A informação é a seguinte, meus amigos, em primeiríssima mão aqui, furo do A Notícia de Frente, aquele grupo de produtores rurais de Mato Grosso, Eraí Maggi, Otaviano Piveta, Blairo Maggi, que estava analisando entrar no leilão da concessão da 163 de Sinop a Miritituba, no Pará, um trecho de aproximadamente 1.000 quilômetros, desistiu. Ontem, eu tenho aqui uma carta que o consultor que eles contrataram, que é o ex-secretário e ex-presidente da elite, Luiz Antônio Pagô, apresentou os estudos para eles e mostrou que as regras não estão muito claras e que o investimento, que seria muitíssimo alto, era muito arriscado e eles desistiram de entrar no negócio. Era mais de 2 bilhões, não mais era? Mais de 2 bilhões. 2 bilhões. Bom, vamos dar Não, chegava a 4 bilhões em 10 anos de investimento. 10 anos, né? Bom, falando de rodovia, vamos dar uma viajadinha agora? Vamos Bora. lá para Brasília com a CPI da pandemia no Senado. É que a CPI ouviu o deputado estadual Fausto Júnior, que também é relator de outra CPI, mas que acontece lá no estado do Amazonas. No depoimento à CPI, Fausto Júnior afirmou que a crise da falta de oxigênio no Amazonas não foi culpa apenas do governador Wilson Lima. Segundo o deputado, que foi relator da CPI da Saúde no estado, os ex-governadores também tiveram sua parcela de responsabilidade. Inclusive o senador Omar Aziz, presidente da CPI do Senado, que governou o Amazonas entre 2010 e 2014. Wilson Lima não foi indiciado pela CPI do Amazonas. O certo era para ser indiciado, inclusive, o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, ex-governador Omar Aziz.
Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes. Eu não Até tenho... porque nós não indiciamos, nós pedimos indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. O assunto Covaxin voltou à CPI. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, afirmou que o presidente Bolsonaro passou a denúncia recebida do deputado Luiz Miranda ao ex-ministro Pazuello. Diante do encontro relatado pelo deputado federal Luiz Miranda, o presidente da República entrou em contato com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia 22 de março de 21, segunda-feira, a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados quanto ao contrato de compra da vacina Covaxin. No regular exercício do poder de autotutela da administração pública, ato contínuo após a ordem do presidente da República, o ministro determinou que então o secretário executivo, Elcio Franco, realizasse uma averiguação prévia dos indícios de irregularidades e ilicitudes apontados. Após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que a comissão investiga um possível pagamento de R$500 milhões a atravessadores da Precisa Medicamentos. No dia 25 de fevereiro, é assinado o acordo. Ninguém entrou ainda no aspecto do superfaturamento. Isso não foi colocado aqui em nenhum momento. Nós só contestamos a existência de um atravessador. Aliás, a única negociação que tem um atravessador e que teria recebido, nós ainda não tivemos acesso a esse contrato, R$500 milhões. 500 milhões de reais. A base do governo disse que a afirmação é mentirosa. As narrativas forçam a barra, desafiam a verdade. Amanhã, a CPI ouve o empresário Carlos Wizard, apontado pelos senadores da oposição como o principal financiador do gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Mas o depoimento mais esperado da semana é o de quinta-feira de Francisco Maximiano, que é um dos sócios da Precisa Medicamentos, empresa responsável por comercializar a vacina indiana Covaxin aqui no Brasil. Kleber Lima, a gente sabe como uma CPI começa e não sabe como termina, e ainda tem agora, né, uma outra bomba aí na CPI, que é o fato da investigação de propina para aquisição dos imunizantes, é isso? Isso aí, furo de reportagem de ontem da Folha de São Paulo, manchete da Folha, que um membro do Ministério da Saúde teria pedido $1 por dose para um vendedor de vacina, que iria comprar uma quantidade enorme de vacinas. É a maior descoberta da CPI, né, da Covid. Ele já vai depor na CPI agora, desde que começou essa brincadeira. E é o que pode, objetivamente, porque a pessoa, eu li a reportagem, uma reportagem longa da Folha de São Paulo, ele indica horários, lugares, pessoas, e é gravíssima, gravíssima. Como a gente já disse aqui, se a CPI andou perdida nas primeiras semanas, da história da Covaxin para cá, ela achou o objeto, achou o rumo, e é o que se diz sempre em casos de corrupção, desde o caso Watergate nos Estados Unidos. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro que você chega no buziles da situação. A denúncia é forte, sem dúvida, rica em detalhes. Eu também tive acesso exatamente a essa reportagem. Agora o governo se debruça nos próximos dias, pelo menos 72 horas, no sentido de dar explicações sobre isso. Eles vão olhar o contrato da Covaxin, ver exatamente como é que isso foi, de certa forma, tratado. Existe uma denúncia forte de superfaturamento de $15 por dose, propina de $1 por cada dose, né? E realmente, se isso ficou configurado, se realmente tudo isso aconteceu, vai por água abaixo exatamente o maior argumento do presidente Jair Bolsonaro, que é a questão do combate à corrupção. Né? Então a gente precisa observar isso nas próximas horas, próximos dias, para ver se realmente isso... E o que me chama a atenção nessa história toda, só um minutinho, é a questão da colocação do Onyx Lorenzoni, dizendo há 4, 5 dias atrás de que o documento apresentado pelo Miranda era um documento falso, e não é. É um documento verdadeiro, né?
por conta da análise que foi feita pela Polícia E Federal. as pessoas também, professor, elas falam assim, mas esse Miranda é bandido, não sei o quê. Mas são os bandidos, quando desertam, que entregam os grandes esquemas. Sempre foi assim. Sempre foi assim na história da humanidade. É quando os bandidos brigam que a gente fica sabendo o que acontece. Vamos lembrar aqui que a grande crise do governo do PT começou com Roberto Jefferson, que foi até apelidado de Macunaíma, né? O herói sem caráter, todo mundo lembra disso aqui. Então, para você saber o que acontece lá dentro, é só quando alguém que está dentro sai e conta, senão não tem como. Olha só, eu queria falar mais sobre isso, mas nosso tempo está se esgotando e eu gostaria muito de destacar as mensagens aqui dos nossos telespectadores, apenas algumas porque está acabando, não dá mais tempo, mas eu faço questão, viu? Bom dia, bancada. Subir o preço da energia aumenta o nível dos reservatórios, níveis das águas, porque se está sem água nos reservatórios, não é o preço que vai resolver o nível da água. Obrigada, Hildo, pela sua mensagem, viu? Bom dia, bancada. Não é por nada que tem muitos brasileiros tentando migrar para Portugal. Muita malandragem. Interessante que quando chove, que enche os reservatórios, eles não baixam as tarifas. Malandragem. Bom dia, bancada. Eu acho que nós brasileiros não tem culpa de não chover e menos os rios a baixar. Aí vai aumentar a conta de luz e fica mais cara. O brasileiro é saco de pancada mesmo. Sobre os aumentos nos itens básicos de sobrevivência, infelizmente, verdade seja dita, nosso país já está caminhando para se tornar uma Venezuela. Tomara que não, viu? O dinheiro perdeu o poder de compra dos itens básicos necessários para sobreviver. É a Alba aqui que mandou a mensagem, a última mensagem aqui do dia. Olha só, por que o governo estadual não reduz o imposto da conta de energia elétrica de 29,90%, como também tem o imposto do combustível? É isso que encarece a conta. Se o governo estadual disse que está com superávit de arrecadação às custas do povo. Estamos em pandemia e o governo estadual só quer arrecadar, arrancando o couro do povo mato-grossense. E por que não cobram a CPI da Covid na L? Quem mandou aqui foi o Jesse Barros, viu? Olha só, muito obrigada pela sua mensagem. Eu também preciso chamar rapidinho aqui um destaque do portal Gazeta Digital. É sobre um projeto do deputado Eduardo Botelho, que quer o retorno de público aos estádios. Mas calma, não é deliberadamente não, viu? O deputado afirmou que está apresentando um projeto na L que autoriza parcialmente jogos com público em estádios de Mato Grosso. Mas só poderiam estar participando aí pessoas já vacinadas com as 2 doses e a capacidade de público seria de apenas 35%. Gente, já estou com saudade porque o programa chega ao fim, mas eu espero você aqui amanhã, tá bom? 6 horas em ponto, agora são 7 horas e 26 minutos. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Aê, agora sim.